acompanhando a discussão. Minha pergunta vai para a professora Maria Rita. Professora, quanto tempo durou essa experiência na Unifesp, esse currículo, e por que acabou? É isso, obrigado. Vamos primeiro ver mais umas pessoas. A Cristina. Bom dia, meu nome é Cristina Meneghello, sou professora na Unicamp. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Bianchini. O que se observa na Europa, antes, durante e após o Tratado de Bolonha, é também um desinteresse enorme pelas ciências humanas. Muitas universidades fecharam os seus cursos. A Universidade de Coimbra, em Portugal, que eu tenho mais contato, fechou o curso de letras e, no último processo seletivo, ingressaram 3 alunos para o curso de graduação em História. No caso deles, que compartilham a língua com o Brasil, eles começaram a abrir a possibilidade de brasileiros irem estudar lá, mas é pela penúria, pela falta de estudantes que eles têm lá. Na Itália também, muitos cursos nas áreas de ciências humanas, línguas clássicas, desapareceram. Isso foi intensificado pelo Tratado de Bolonha ou isso é um desinteresse geral dos países europeus pelos cursos de humanas, história incluso? Obrigada. Uma domanda ao professor Bianchini. A Europa vive, e logicamente a Itália vive um momento muito delicado de um crescimento expressivo na imigração. Como se dá a questão da educação em relação a toda essa população que chega à Europa, que chega à Itália, através de Lampedusa, através lá de Mineu, né, que falávamos, como é que a educação trata estes migrantes, particularmente neste momento de um crescimento expressivo, não é? A escola é trabalhada especificamente para estes grupos. Essas crianças, esses alunos são integrados ao sistema italiano. Com que maneira que se trata esta questão neste momento bastante delicado na Europa e particularmente na Itália? Bom, acho que essas... Bom, vai, então mais uma e a gente fecha o bloco. Bom dia, me chamo Agata, eu represento a Academia Polonesa das Ciências da Polônia de Varsóvia. Eu queria fazer uma pergunta à professora primeiro. Se você puder explicar rapidinho esse modelo da USP sobre a formação dos historiadores, que eu sei, infelizmente, a gente não tinha possibilidade, mas depois eu nunca vou saber mais, então daí seria muito interessante saber agora. E outra questão para você, professor, talvez você consiga também me explicar melhor, porque eu acho que, às vezes, eu percebi que a gente tem algumas discrepâncias no Tratado de Bolonha, porque quando eu observo a educação polonesa, que a gente já faz um tempão que a gente é membro da União Europeia, só que daí, por exemplo, o que eu percebi que uma coisa que não existe, que já tem na Europa Ocidental e não está no nosso programa, assim, que para nós mestrado é apenas o título profissional e não acadêmico. E que eu já sei, por exemplo, que na Espanha, Itália e Portugal, mestrado é sempre título acadêmico e não profissional. Porque o que eu quero dizer é que depois de mestrado, a gente não tem essa capacidade de dar as aulas na universidade, a gente não tem direito a fazer isso. E depois do bacharelado, ou durante o mestrado português ou italiano, já se pode. E só queria explicar uma coisa rapidinho assim, porque talvez ninguém vai falar disso. Eu acho que alguém tocou agora esse assunto das universidades europeias, que já não têm interesse mais nas ciências humanas. Eu acho que você tocou também nos países que passam pela profunda uma crise muito profunda, Itália, Portugal, etc. Porque
eu acho que não é uma tendência europeia, porque na Polônia as ciências humanas correm muito bem e sempre tem vários estudantes assim, porque a crise, graças a Deus, não chegou à Polônia e as universidades públicas continuam com os departamentos de ciências humanas bem fortes. Obrigada. Vamos então começar? Bom, a experiência que a gente teve organizada dessa forma terminou esse ano, né? E a mudança que foi feita, ela é retroativa, ela atinge os alunos que entraram em 2015 e talvez a gente tivesse que pensar um pouco no Bourdieu para poder discutir as razões pelas quais ocorreu o que ocorreu. Conjunturalmente, de um lado, a gente tem um debate muito forte, a gente teve um debate muito forte com a reitoria da nossa universidade. Esse debate, ele atravessa, na minha opinião, a própria noção de autonomia universitária e um conflito de como você imagina o que pode ser a formação dos alunos, competências. Então, esse conflito ele se organizou em torno de uma discussão que a nossa reitoria fez, de que um aluno que entra, ele não pode sair com 2 diplomas. Não pode, porque se ele saísse com 2 diplomas, ele estaria ocupando 2 vagas. Então, você tem aí uma situação conflituosa de que a vaga ela é contada pelo diploma, ela não é contada pelo posto que o aluno ocupa, pela cadeira que o aluno ocupa. Então, esse conflito ele durou desde o começo da implantação da proposta do curso até esse momento da reforma. Então, você tem aí um conflito com o poder geral que abre a oportunidade para outras discussões que são internas, tá certo? E essas discussões internas, na minha opinião, elas passam pelo poder, pelo simbólico, pelo capital que as pessoas adquirem quando no seu status de condição de formação dos alunos. Tenho mais status, eu tenho menos status. Mas, na minha opinião, continua pressuposto aí esta relação conflituosa que talvez a gente precisasse discutir cada vez mais, da ideia de que existe uma transposição didática. Quer dizer, o historiador ele produz o conhecimento e o professor transmite o conhecimento. Então, a ideia da transposição didática está nesse cerne. E aí a discussão ela permanece com essa ideia de que o problema da escola, ou do ensino de história, é que ele não ensina o que está na ponta da produção do conhecimento, as últimas novidades historiográficas. Porque a escola é um depositório, né, dessa transmissão do conhecimento. O que a gente tentou fazer lá no nosso trabalho foi justamente partir da crítica à ideia da transposição didática e tentar entender a escola como um lugar de produção do conhecimento, de identidade e de memória. Quer dizer, se você tem várias instituições que produzem isso, a escola é a primeira delas. E ela é a primeira delas desde que a República existe, né? Ela é o lugar da produção da identidade e das memórias. Enfim, então, quando você opõe, de novo, o bacharelado à licenciatura, a ideia da transposição didática ela é o currículo oculto que está posto aí, né? Em que você tem uma formação do historiador, que é o especialista e o operador do conhecimento histórico, e o professor, que é o transmissor do conhecimento. Então, eu acho que isso é muito difícil da gente discutir com os historiadores, né? Nós, educadores, é muito difícil a gente discutir isso com os historiadores, porque essa ideia ela permanece, é uma ideia hierárquica, né? Que opõe professor e historiador. Não é o ofício é do historiador, o professor ele é o transmissor do conhecimento. E deshistoriciza a escola, como se a escola não tivesse história, como se ela não fosse uma das principais instituições de articulação do que acontece com o conhecimento histórico. Ela está fora do campo, ela está fora do campo historiográfico, né? Então isso parece ser um certo retorno dessa oposição. Mas o Bourdieu talvez possa explicar melhor que eu o que ocorreu lá dentro do nosso departamento. Voy a... Sí.
No, obrigado para as perguntas que são muito interessantes e que necessitariam muito tempo para respostas articuladas, pero voy a intentar decir algo que estoy estudiando también sobre, por exemplo, o tema da falta de interesse de alunos dos cursos em ciências humanas e também sobre o valor do maestrado, não? Acho que há algunos niveles que son comprometidos en estos problemas. Hay un nivel da macroeconomia e da ideologia da macroeconomia. Hay un nivel da economia real, no? En toda crise econômica. Porque no conceito da macroeconomia, na nossa cultura, temos que estudar algo que nos ajuda a buscar um trabalho. E isso é o problema principal das famílias, não? Dos alunos. Em teoria, não? Por quê? Porque tem que todos os saberes têm que ser funcionais para algo. As ciências humanas não são funcionais para nada, porque é mais fácil de buscar um trabalho estudando engenharia, não, ou medicina que estudando história. Este é seguro, não? Este é o nível ideal da macroeconomia. Na verdade, o que passa na Itália e em alguns outros países europeus é que, com a crise econômica, o número de estudantes universitários nas universidades aumentou. ¿Por qué? ¿Por qué tú estudias en este momento de crise? No, ¿por qué tú não buscas um trabalho? Porque não temos trabalho. Então, na realidade, se existe um momento útil para estudar, é isso. Porque é mais fácil, é mais útil de formarse, não? De estudar, de receber competências, saberes, que de buscar um trabalho. Por isso, cada ano, o número de estudantes nas universidades italianas aumenta. É estranho, não? Porque todo portaria a uma escolha diferente, não? Pero, é verdade que os cursos em ciências humanas não têm tantos estudantes quanto os cursos em ciências duras, exatas, não? Pero no es una regla, porque lo que, una vez más, hay un nivel oficial y un nivel real. Un nivel oficial es que el Ministerio de Educación, como he dicho, solo financia os cursos que tienen alumnos, un número suficiente de alumnos. Entonces, todos ficábamos muy preocupados para los cursos en ciencias humanas, pero al final siempre tenemos números bastante alumnos. Entonces, fecharon algunos cursos, pero no solo de ciencias humanas, no es un problema de ciencias humanas, son un problema de políticas académicas, ¿no? Porque, en la verdad, a historia un pouco construye a cultura. Entonces, na Itália, hay muchas personas, muchos jóvenes que quieren estudiar latín, griego, historia, italiano, letras, filosofía. Más que el ministerio quería, pero es así. Entonces, o Ministerio non podemos falar do currículum da historia nas escolas, pero o currículum da historia nos últimos años ha visto una queda da historia antigua, ¿no? Porque lo más importante para el Ministerio es la historia contemporánea. Sí, es seguro que la historia contemporánea es importante, pero en un país como Italia, la historia antigua
tem una certa importancia, ¿no? ¿No? Se for para fazer turismo. Sí, por lo menos. No, o turismo é um dos trabalhos mais seguros que existem na Itália. Não? Então, é complicado, é muito complicado este tema. Está ligado também ao problema do mestrado como percurso acadêmico ou percurso profissional. Há dois níveis. O nível formal europeu é que o mestrado tem que ser projetado por ser um percurso profissional. Na verdade, não é sempre assim, porque há alguns percursos profissionais que não são formalizados, por el momento não podem ser formalizados. Não? Por exemplo, para trabalhar em uma editora, qual é o percurso formativo? No hay un único percurso formativo, porque las editoras buscan historiadores, pero buscan también matemáticos. Claro. ¿No? Estoy orientando un rapaz que está estudiando este tema para el diploma, no, el maestrado en educador social entre Francia e Italia. ¿No? Lo que demuestra es que exactamente tenemos leyes europeas que permiten este cambio, que han impostado toda la formación sobre estas competencias, pero al final a movilidad es muy complicada, no sirven los papeles, ofrecemos a los estudiantes al final dos cursos de mestrado el papel con las competencias traducidas en inglés, en francés, pero al final los datori di lavoro, las empresas, no son tan interesados en los papeles, son más interesados en las relaciones. ¿Qué pasa? Que un educador francés cuando llega a Italia tiene un contrato a tiempo determinado, se llama, ¿no? Por 3 meses, 6 meses, así la empresa ve si él es capaz o menos, ¿no? Y tiene un título, algunos al final tienen un contrato a tiempo determinado, otros no. Es la práctica. Sí, escuelas migrantes. No, Europa, aquí podemos hablar 15 días, porque o tema dos migrantes é um problema, é o problema agora na Europa, não? Pero é um problema que por la maioria da Europa não é um problema. Por quê? Porque mais ou menos todos os imigrantes chegam à Itália. Então é um problema muito italiano. Que, na verdade, muito poucos imigrantes ficam na Itália, moram na Itália. Chegam na Itália para viajar para a Alemanha, para a França, para a Sueca, ¿no? Pero es un problema directamente italiano, indirectamente europeo. Solo en los últimos días, en esta semana, a Merkel, Angela Merkel, admitió que la inmigración es un problema europeo. Una bella descoberta, ¿no? Tenemos o Mar Mediterráneo, que es un cementerio, ¿no? Porque cada día mueren, ¿no? Migrantes. Es la única marina que se ocupa, no, quiero decir algo de pro-italiano. No, solo es. Después podemos hablar de Berlusconi, todo lo mal que queréis. No, pero con los inmigrantes, la única política existente ahora es la política italiana. Los otros no están interesados, porque no es un problema directo. No, el problema directo es que todas las opiniones públicas europeas no quieren saber nada de los inmigrantes. Son un problema, sobre todo porque son negros, africanos y muchos son islámicos. Bueno, entonces, no existen en Europa proyectos de integración escolar. Existen prácticas. También en Italia existen prácticas. O último governo Berlusconi, por hablar mal de Italia, o último governo Berlusconi tenía por un momento
poucos meses, felizmente, ministro da Lega, conservador. A Lega Padana são eles que pensam que a Itália do Norte sia melhor da Itália do Sul e queria fazer uma divisão, não? E criou este conceito de Padania, ¿no? Que na história não existe, que é a Padania, ¿no? É da Itália do Norte, onde há a planura padana, la planicie padana, ¿no? Pero no existe ¿no? Bom, él proponió de crear lo que llamó classiponte. No, ponchi, clase ponchi, donde poner todos los inmigrantes, enseñarle la cultura italiana y después de un examen inserirlos en las clases comunes, ¿no? Felizmente el proyecto acabó antes de ser discutido, porque esto desde el 1977 todos los alumnos en Italia van a las mismas escuelas. No tenemos clases ni escuelas particulares por alumnos deficientes con handicap. Están todos, yo también, podía hacer las clases comunes, con profesores que le ayudan, ¿no? Entonces, existen políticas regionales, existen políticas de cada instituto. O ministerio italiano, no sé cómo funciona en los otros países, porque no hay un proyecto europeo, o ministerio italiano dona recursos para estos proyectos, porque es un problema muy serio, porque lo que pasa es que llegan alumnos chineses, por ejemplo, que tienen 7, 8 años, que no conocen nada de italiano, no hablan italiano, entonces no pueden ser inseridos na classe da idade, não? Então necessitam uma ajuda, pero essa ajuda normalmente são inseridos na classe anterior, sempre com professores que los cuidam. Essa é a estratégia, pero não há uma política, é um horror. Pero el problema es que las opiniones públicas no quieren saber nada, porque lo que pasa, no sé si sabéis, la civilísima, porque son civiles daneses, no son civiles, son 6 millones, son muy pocos, ¿no? Quieren una taxa los inmigrantes cuando llegan, ¿no? Estos inmigrantes salen de África, ¿no? Llegan después de viajes horribles, llegan con no sé, con anéis, colar, toma, o governo danés toma l'euro como taxa. Esa es la política europea. No, en Italia no se pasa así, no, pero hay, para decir que tenemos un problema enorme con este tema. O inserimento na escola è algo che non está reflexionado para nada por el momento. Desculpa. Não sei se temos mais questões. Você tem uma resposta. Você recebeu uma pergunta. Da formação da USP. Ah, sim. Olha, o que eu posso falar sobre a questão da USP, que eu não posso sintetizar muito, mas a USP ela teve um modelo, né, que a gente está sempre dizendo que é o famoso 3+1, né? Mas se a gente pega a origem mesmo da universidade, né, se a gente pega o projeto dos anos, principalmente dos anos 40 e 50, né, da USP, a USP ela teve, né, dentro, e eu posso falar bem da história, porque eu, quando eu entrei em 1964 na USP, quem fazia o vestibular da gente, os exames, eram os próprios professores do Departamento de História. Nós éramos poucos alunos, né, tinham 30 vagas,
Então, não sei quantos candidatos existiam, não tenho esses dados. Como que a gente entrava era assim, eu fui, né, História do Brasil. Quem que me avaliou? Professor Sérgio Buarque de Holanda. Entendeu? Era assim, eram eles que faziam o exame vestibular da gente. E eles eram bem mais condescendentes, viu? Não se preocupem. Não pense que eles eram... A gente ficava... E era exame escrito e oral. Né? Eles liam as nossas provas e depois tinha um exame oral. Né? O vestibular era dedicado àquilo. Por exemplo, para prestar vestibular de História, eu tinha que fazer... Era História do Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia do Brasil, francês, uma língua estrangeira, e português. Né? Eram essas as disciplinas que se faziam. Então, você tinha lá o Fernando Novaes, estava na banca. Eram esses os professores que faziam as avaliações nossas. E tinha um outro detalhe bastante interessante, que era o seguinte: quem é que fazia o concurso de professores? Eram eles mesmos. Era dentro do departamento, de cada departamento da Universidade de São Paulo, que eles que faziam o concurso de professores. Tinha uma prova escrita e uma prova oral para os professores. Eles tinham que dar uma aula oral. Então, até 1968 foi assim. Ou seja, os professores dos departamentos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né, porque lembro que a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ela era composta e foi pensada, né, na sua criação, que eram todas as ciências. Então, química, física, matemática, tudo fazia parte da filosofia, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Aí, com a reforma de 70, é que eu, por exemplo, fiz um concurso em 1970 para entrar na escola pública. Foi pela primeira vez que apareceram, o concurso foi feito pela Secretaria da Educação e nós fomos fazer teste. Né? Eram aqueles testes, então eu fazia uma prova um dia da disciplina, e no dia seguinte fazia a prova da parte pedagógica. Então, esse modelo ele só mudou nesse período, quer dizer, em que os professores do próprio departamento, de cada departamento, é que organizavam tanto a entrada dos alunos, portanto, eles que determinavam, na realidade, o currículo do ensino médio. Entendeu? Do clássico e científico que a gente tinha. Eles é que faziam esse currículo para as escolas. Tá? Esse era um modelo... E eles tinham preocupação, sim. Eu lembro do professor Eurípides e me ensinar, a nossa classe, como é que se dava aula de história antiga. Que livros que a gente tinha que ler para preparar uma aula. Era o próprio professor do departamento que fazia isso com a gente, entendeu? Assim, na percepção deles, né, era essa forma. A gente tinha as disciplinas também de psicologia da educação, que era dada pelo Departamento de Educação. Né, de estrutura, né, do funcionamento da escola, que a gente chamava de strunk-funk, né, na época. Então, esse modelo ele termina em 1970, com a reforma da universidade, né, é o último momento em que isso se organizou dentro do departamento, dos nossos departamentos, aí criaram, né, separou, né, passou a ter Instituto de Física, Instituto de Química. Para essas áreas mais exatas, das chamadas exatas, eles imediatamente criaram um vestibular, foram lutando para ter um vestibular de licenciatura e um de bacharelado. Entendeu? Então, a hora que entrar no Instituto de Física, por exemplo, quando entrava no Instituto de Física, você já sabia se o teu vestibular era para você ser professor ou se você ia ser físico. Tá? Então, isso vai acontecer para cada instituto. Eles vão determinar, cada instituto, como devia ser feito. Nos departamentos de ciências humanas, história, geografia, letras, etc., o que prevaleceu foi que o bacharelado, todo mundo, para ser professor, tinha que ter o bacharelado. Né? Isso foi a determinação da FEFELESH, da chamada, né, atual FEFELESH, que não aconteceu, por exemplo, na matemática. Né, não aconteceu na química, né, cada um aí vai fazer o seu projeto de formação de professores na entrada ou não.
né? Então, para ser professor de física, você não tinha que passar por todo o curso de física, né? Tinha disciplinas que não eram feitas, né? A tal da, eu sei que a quântica, física quântica, não se estudava para ser professor, né? Eles já selecionam que conteúdos, né, você vai preparar, são fundamentais para a escola. E também houve uma separação, evidentemente, de todo o processo de vamos dizer, do que se esperava, né, no processo mesmo, né, das provas para selecionar professor, né? E também aí o vestibular também mudou completamente, né? A entrada também dos alunos, né, e começa a aparecer a discussão, né, tanto que o grande movimento estudantil dos anos 68, 69 era mais vagas na universidade, né? Então foi aquela ampliação, só para vocês verem, o departamento de História, que tinha 30 vagas, passou a ter 60, logo em seguida, isso aí antes dessa reforma, porque do curso noturno, né? Então teve o curso noturno, o curso diurno, então passaram a ter 60 vagas. Mas logo na sequência, quando, por exemplo, aquele prédio que hoje é o departamento lá, História e Geografia, eu lembro que foi em 65 que nós mudamos para lá. Comecinho de 66, foi naquele momento lá que a gente mudou. Imediatamente passou para 200 vagas. Né? Então, você vai ampliando o número há uma expansão e, ao mesmo tempo, eu acho que, a partir desse momento, houve uma mudança muito significativa. Primeiro, porque precisou contratar mais professores, evidentemente, vai crescer muito o número de professores. E aí você tem o início mais intenso também da pós-graduação, coisa que não existia anteriormente. Quer dizer, eu comecei a fazer a pós-graduação, a minha professora era Emília, a gente seguia mais ou menos o modelo francês, que não tinha nada de crédito, né? Aí começa a pegar o modelo norte-americano, né? A partir de 1971, 72, mais ou menos, começa a reformulação dos cursos de pós-graduação. E aí os professores eles se dedicam mesmo a um curso de bacharelado. Eles deixam de lado, né, toda a questão da formação de professores. Né? A formação de professores não é mais assunto dos departamentos específicos, tá certo? Mesmo porque também houve uma mudança curricular, que nós batalhamos tanto, que acabou com a História e Geografia no currículo, com os estudos sociais e as licenciaturas curtas. E nós tivemos toda uma história, né, que não tem no caso da Europa, que é faculdade particular para formar professor, né? E aí começa a ter uma separação muito grande e a interferência. E isso aí, eu sempre falo isso, né, que a gente sabe disso. Como é que a USP determina o currículo? Ela não interfere, porque não são mais eles que vão fazer currículo, né, tem estudos sociais, mas ele tem uma coisa que, inclusive, é o que eu acho que segurou a história todo o tempo, porque é o vestibular, a FUVEST, que passa a ser criada, e a história entra sempre como uma disciplina obrigatória. Né? A hora que você tem... E que é a FUVEST? É ela que eu falava que determinava o currículo. Não adiantava você mudar o currículo do 2º grau, como foi feito na época da ditadura, porque o que os alunos queriam e o que os professores davam era o que ia cair no vestibular. Claro. Né? Então, você tem um currículo determinado pela FUVEST para o ensino médio. Aí o ensino... fundamental, aí já é uma outra história. Mas o que aconteceu é que, efetivamente, os professores não mais se preocupavam com a escola, né, chamada de 1º e 2º graus, depois o ginásio, etc. e tal. E esse era um assunto lá da Faculdade de Educação. Né? E eu lembro perfeitamente da minha experiência de muitos anos como professora de metodologia de ensino de história, que chamava até prática de ensino de história. Os alunos chegavam e falavam assim, qual é a receita para dar aula? Meu curso era de receita. Eu falei, tá, muito bem, entendeu?
Eles vinham com essa expectativa. Ó, a história a gente já sabe, né? E não precisa falar em história. Você não fala em história. O professor de prática de ensino não precisa falar em história. Entendeu? Você tem que falar em técnicas de dar aula, né? Tá certo? Às vezes eles perguntavam, como é que a gente passa um filme na escola? Assim, eu sempre fazia um teste inicial dos alunos, porque eles sabem como é que é aluno, né? Bacharel, né? Eu sei, né? Então, tá bom, então você sabe, tá? Mas eu acho que isso aí que deu um grande problema nesse momento, né, dessa separação, que ficou o famoso 3+1. Né? E realmente era só no último ano que eles chegavam. Eu, às vezes, tinha muitos alunos que chegavam no curso de metodologia de ensino, fazendo mestrado e alguns já fazendo doutorado. Eles queriam só ter mais um certificado, né, ter o diploma também de professor, de licenciatura, porque era interessante ter mais esse diploma, caso precisasse, né, ele teria esse diploma. Lembrando também que nós passamos por um processo da desmoralização total da escola pública e ascensão das escolas particulares. Então, um professor, eu lembro que eu tinha professores que foram meus orientandos, né, alunos que eram meus orientandos, eles recebiam o dobro do que eu recebia, dando aula na USP. Né? Você dá aula no Colégio Santa Cruz, sei lá, tem aquelas grandes escolas, o salário era muito alto. Né? Em relação até ao professor da USP. Né? O professor universitário, começo de carreira, a gente ganhava menos que um professor que dava aula no Bandeirantes. Tá certo? Então, você tem uns alunos que querem ir para essas escolas. Né? Então, aí você tem toda uma história mesmo. Por isso que é importante trabalhar com a história da escola. Claro. Entendeu? Que escolas que a gente está... Né? E aí, dentro da Faculdade de Educação, a gente tinha uma disputa muito grande. Por exemplo, até para fazer estágio. Teoricamente, os alunos podiam fazer estágio em qualquer escola. Né? Você não podia proibir um aluno de fazer um estágio. Eu não deixava, mas eu tinha uma tática para não deixar, em escola particular. Não, porque o primeiro semestre, né, eu sempre dava um curso em que eles iam para uma escola, para estudar a escola, quem que era a escola, esse negócio da escola, né? Quem eram os alunos, quem eram os professores, quem que é a merendeira, se tinha, o que é o contexto dessa escola e onde estava a aula de história, conhecer o professor de história, né, etc. No segundo, ele tinha que, e nesse momento ele montava um projeto, ele tinha que aplicar o projeto na sala de aula. Colégio particular deixa? Não. Então eu falei, vocês vão ser reprovados em prática 2. Porque vocês não vão aplicar o projeto. Aí, por isso que eu brecava todo mundo. Mas era uma tática que não era comum. Né? Cada professor de metodologia fazia o que desejasse. Né? Bom, mas esse modelo aí, que sempre foi muito criticado, teve algumas reformas, né, nos anos 80, 90, né, ele passa por algumas reformas. Na mudança de currículo, acho que a Carlota pode lembrar bem, que começa a ter algumas introduções, né, aos estudos escolares, né, não sei como chamava, as primeiras disciplinas que eles começam a colocar, a parte, mas sempre manteve psicologia da educação, né, estrutura e funcionamento da escola, que eram mais as políticas públicas da escola, né, a didática geral. E a gente que era os professores de metodologia das áreas específicas, né, que organizávamos tanto o curso do própria metodologia do ensino, quanto os estágios. Né? Agora, esse modelo, na realidade, eu não sei até que ponto ele foi rompido, ele está sendo passou a ter um choque, e o que a Silvia até ia contar aqui foi toda a questão da interferência, nos últimos anos, do Conselho Estadual de Educação nas universidades estaduais. E o Conselho Estadual de Educação, em São Paulo, passou a interferir diretamente nos currículos das universidades. A USP, a Unicamp e a Unesp, né, a Cristina acho que acompanha essa história toda, foi muito complicado e tem sido muito complicado. Mesmo porque esse conselho, a Josiane não está aqui, né?
Não. A Josiane, que é da Unicamp, também tem trabalhado muito... Está aí, Josiane? Não, não está. Tem trabalhado muito com a composição desse Conselho Estadual de Educação, né? Esse Conselho Estadual de Educação teve, durante muitos anos, o presidente dele era o presidente da CBL, da Câmara Brasileira do Livro, e muitos empresários. Não tem representante, por exemplo, do Conselho, de professores, né? Tem os representantes das empresas particulares, de editoras de livros, tá? De empresários mesmo da educação, e pouquíssimos representantes da escola pública, né, dentro do conselho. E aí essa composição desse conselho começou a interferir bastante, né, nos currículos, tentando levar um modelo que eles chamam um modelo mais pedagógico. E eu confesso que eu acho muito pedagógico, né, em que eles chamam de aulas teóricas, você ter aula, por exemplo, de história antiga, medieval, moderna e contemporânea. Isso para eles chama aula teórica. Isso que é o complicado dos conceitos. Precisa ter mais aulas práticas. Então, houve uma reformulação, né, para que houvesse mais aulas, os alunos começassem, dentro do próprio departamento, no caso de História, a ter contato com a escola. Então, eu não sei como acontece aqui, né? Eu acho que também estão sendo criados algumas disciplinas aqui nos cursos aqui que me falaram, porque veio a história do ensino da história, por exemplo, é uma disciplina que se introduziu, né? Então, estão introduzindo algumas disciplinas nesse currículo tradicional, quer dizer, mas é um acréscimo, o currículo continua tendo a mesma estrutura, me parece, da época que foi criado em 1934. Né, antiga, medieval, moderna, contemporânea, né? Aí agora tem uma briga de história da África, então introduziu a história da África por conta de currículo externo, né? Foi uma obrigação, né? Agora a nossa discussão, que eu gosto muito de fazer, que eu nunca, vou ver se eu falo um pouco hoje à noite, que é a questão da história indígena, né? Mas, enfim, são outros detalhes, né? Quer dizer, a universidade está sendo obrigada a criar disciplinas vindo do currículo da escola. Tá certo? Mas isso são detalhes, né, que a gente precisa localizar dentro de qual estrutura isso está sendo feito e até que ponto há uma mudança. E a discussão também de ter introduzido no Departamento de História algumas disciplinas, como teoria de ensino de História, foi introduzida dentro do Departamento de História, né, com professores dentro da História. Mas a coisa parece assim mais anexos do que uma mudança mesmo estrutural, né? Essa é a minha avaliação, né? Você acrescenta, né, algumas disciplinas que são anexadas para satisfazer mais a uma demanda do Conselho Estadual de Educação, do que, acho que, uma vontade do próprio departamento mesmo, né, dos próprios professores, de reformularem essas formas, né? E agora, por exemplo, eu acho que seria um momento que eu considero bastante interessante, que a gente vê estudar, no caso da Unesp, a Unicamp. A Unicamp eu não consigo entender, viu? Nunca, já tentei, eu não consigo entender o que aconteceu com a Unicamp, porque nem tem professor, né, de metodologia de ensino, né? Não existe, né? Não existe nem na Faculdade de Educação, né? Sumiu da Faculdade de Educação. Eu não sei o que aconteceu com a Unicamp. Assim, alguém poderia algum dia me explicar, porque eu não consigo entender. Para quem eu pergunto, né, eles sempre falam, eu também não entendo. Foram criadas, eu não sei exatamente o que aconteceu lá nesse movimento todo. Mas agora o que a gente sabe é que há uma pressão muito forte do Conselho Estadual de Educação, cujos personagens centrais, né, são as pessoas que agora se encontram, parte deles, no Ministério da Educação, né? A dona Maria Helena Guimarães, a dona Maria Inês Fini, né? Então, não sei o que vai acontecer nessas alturas do campeonato, né? Mas o que a gente sabe é que, apesar de tudo, quer dizer, de todas essas confusões, eu acho que a faculdade, eu acho que a história, ela
tem uma produção, eu mesma me formei lá, né, como pesquisadora na área de ensino de história. Eu sou doutora em História Social, mas as minhas pesquisas são de ensino. Quer dizer, é uma abertura também para as pesquisas nessa área de ensino. Ela foi suficientemente, ela sempre foi, né, suficientemente aberta, né, para que você introduza, né, dentro daquela estrutura, né, um campo de pesquisa também na área de ensino, mas ela foi forçada, né, não que ela criou, ela foi forçada pelas circunstâncias, o que talvez seja normal mesmo, né, se há uma demanda, né, de pesquisas em determinadas áreas, né, que se faça, né, como a gente está vendo agora com o ensino de História da América, né, quer dizer, é uma demanda social que está pressionando e ela responde, ela tem respondido de alguma forma. Não é que ela não responde, ela não fica, digamos assim, fechada para esse tipo de demanda, né, me parece. Agora, ela é feita, às vezes, sem uma necessária, digamos assim, reflexão. Ela é feita um pouco forçada por baixo, mas ela não faz uma reflexão mais estruturante mesmo. Não sei como é que estão sendo realizadas as reformas curriculares do Departamento de História atualmente. Eu sei que está em curso, está em debate, mas eu não sei quais são os rumos e o que está sustentando, né? Lembrando, né, que os professores dessas universidades têm sido muito solicitados nos cursos mesmo de pós-graduação, né? E a sensação sempre que se tem é que eles estão preparando os alunos para a pós-graduação nas suas respectivas especialidades, né? Mas também acaba acontecendo as pesquisas na área de ensino, paralelamente. Não sei se respondi, né, mas como não preparei, a Silvia quer contar um pouco dessa trajetória da USP, né? Eu acho que a Unicamp seguiu o rumo dela, a Unesp, me parece que são professores mais ligados ao próprio USP. É a sensação que eu tenho, conhecendo a Unesp, principalmente essa aqui, né, mais do que a Unesp de Franca, que ela teve uma história um pouco mais